Glória a Deus. Então, voltando para mais um tópico da nossa série Vida Cristã, e nós estamos no capítulo onde nós estamos falando sobre a declaração da nossa fé. Eu já quero avisar aí para os mais ansiosos, que a nossa intenção, depois de falarmos da declaração de fé, nós queremos partir diretamente para os livros, em especial as epístolas. Vamos começar com as epístolas paulinas, falando sobre orientações para a vida do cristão, vida social, relacionamento com a família, relacionamento com os irmãos. É nessa direção que a gente está indo, nesse curso sobre vida cristã. Muito bem. Nós vamos passar, então, ao tópico 4, que fala sobre a queda do homem. Importante a gente falar sobre isso. Então, eu gostaria que você acompanhasse. Vamos fazer a leitura dessa declaração de fé. Tá bom? Repare aí. Cremos que o homem foi criado em santidade, sob a lei do seu Criador, mas caiu desse estado santo e feliz por transgressão voluntária, em consequência da qual toda a humanidade tornou-se pecadora, não por constrangimento, mas por livre escolha, sendo por natureza destituída completamente daquela santidade que a lei de Deus requer, e positivamente inclinada à prática do mal, estando sem defesa, nem escusa ou sem desculpa, condenada com justiça à ruína eterna ou ao castigo eterno. Então nós estamos aqui num tópico que é muito importante a gente entender. Por que a gente está aqui? O que está acontecendo? Porque essa história toda de Jesus, que Jesus morreu na cruz, isso tem a ver com a queda do homem, isso tem a ver com um estudo de uma doutrina chamada doutrina do pecado. E me parece um pouco espantoso que é uma doutrina que tem sido pouco abordada. Então a gente percebe que há um afastamento desta realidade do pecado humano, da natureza humana pecaminosa, tendo decaído de um estado primordial para um estado atual, estado primordial de santidade, de inocência, de pureza, para um estado atual de pecado e de separação da santidade de Deus. E isso é fundamental nós entendermos, porque se não for entendido isso, se não for aceito isso, tudo mais na vida do cristão fica comprometido. Por exemplo, como que ocorrerá a salvação se não houver arrependimento? Como haverá arrependimento se eu não fui revelado pelo Espírito Santo, através das Escrituras, inclusive, ou sobretudo, de que eu sou um pecador, fruto de um processo de queda da humanidade? Então, tudo depende da compreensão desta doutrina. Então, o que nós cremos? Nós cremos que o Deus Criador, em algum momento,
ele fez o homem. Criou a humanidade, o ser humano. E dizem as Escrituras que criou a sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia diz que Deus criou um homem bom, sem a imputabilidade, a consciência pecaminosa. Ele não tinha essa natureza dominada, ciente, com a ciência do pecado ou do bem e do mal. Ele foi feito para desfrutar de toda a criação, como coroa da criação, em um estado de satisfação, de alegria, de imortalidade e de comunhão com Deus. Quando Deus criou Adão, ele tinha as suas faculdades físicas e espirituais com uma plenitude que nós não temos capacidade de entender hoje. Mas dá pelas Escrituras para a gente entender um pouquinho da grande capacidade. Por exemplo, a capacidade espiritual de Adão e Eva se relacionarem de uma forma tão pessoal e tão íntima com Deus, a ponto do Senhor, de alguma forma, se apresentar a eles na viração do dia, no jardim, e ter contato com eles. Isso é extraordinário. Então é importante que Deus criou o homem assim, com esse propósito, com esse projeto. Ele colocou uma cláusula naquela criação. Tudo isso é muito enigmático para nós. Nós estamos sempre lembrando que esse primeiro momento de declaração de fé é uma revisão do que a gente acredita. Mas a verdade é que ele colocou uma cláusula naquela condição humana tão satisfatória, tão maravilhosa. Ele falou, tudo isso é de vocês, porém tem algo ali que não vos pertence. Eu não quero que vocês comam daquele fruto, que é o fruto que é denominado a ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês se tornarão mortais. Vocês morrerão. Algo importante que nós precisamos entender neste episódio da queda, que não está aqui explícito no que nós acabamos de ler, é a participação ativa de um personagem importantíssimo na Bíblia, que é denominado Satanás. E que ali ele se apresenta como uma serpente. E ele se aproxima da mulher, da fêmea, e a engana com mentiras. Ele é o tentador. E essa mulher agora, tendo já desobedecido, ela vai até o seu parceiro, o seu marido, que era, naquele momento, o que tinha sido colocado como líder naquela parceria. E ela então convence o homem afetivamente. O homem então, vendo a sua mulher já participante daquele fruto, ele afetivamente cede ao apelo da mulher, caindo assim diretamente
no propósito da serpente. Então nós entendemos que há um embate aí, há uma situação muito importante que a humanidade precisa entender, que não está restrita unicamente à questão humana e à questão de Deus. Porque muitos falam assim, olha, muito bem, o que está acontecendo? Por que isso tudo está acontecendo? Por que isso tudo aconteceu? E não levam em conta, em primeiro lugar, que o homem caiu, fez uma escolha, a humanidade fez essa escolha, e não leva em conta que esta escolha foi tremendamente influenciado por uma outra categoria de ser criado, que é uma categoria angelical. E às vezes nós não temos a compreensão de como a vida humana foi e ainda é influenciada pela ação desse mundo angelical ou mundo espiritual. Em todo caso, para nós hoje, importa a gente lembrar que as mazelas que nós sofremos hoje, as vicissitudes da vida, os entristecimentos, as tragédias, as desgraças, a que esta realidade, este presente século está sujeito, é consequência desses dois fatores: da queda do homem, que resultou na entrada do pecado na estrutura do ser humano, na sua estrutura, na sua psique, na sua alma vivente, no seu ser, no seu corpo, nos seus membros. Resultou na sua morte espiritual, ou seja, o homem perdeu a habilidade de proximidade com Deus, ele foi afastado de Deus, ele se tornou carnal e material. E o segundo aspecto que causa toda essa odisseia que nós vivemos é a ação, desde aquele momento, do mundo espiritual maligno sobre a face da terra e sobre a humanidade. Isso é importante a gente entender. Porque às vezes as pessoas falam assim, olha, se Deus fosse bom, será que Deus não está vendo? Será que o que está acontecendo? Só que ele só está vendo o capítulo hoje da novela, do filme. Ele não está acompanhando, ele não tem entendimento do que veio acontecendo e do que aconteceu desde o princípio. O que aconteceu ali foi algo grave. A terra foi amaldiçoada, o ser humano foi amaldiçoado, o pecado entrou na terra. Os demônios, os espíritos malignos, que queriam se infiltrar, obtiveram oportunidade a partir da desobediência voluntária dos nossos pais. Por isso que em Adão nós pecamos, porque houve a transmissão dessa natureza que se depositou em Adão, a natureza do pecado. Essa natureza foi transmitida aos descendentes e chegou até nós. Então é por isso que você adoece, é por isso que você fica doente, é por isso que você quer uma coisa e não faz. Por isso que você não quer uma coisa e acaba fazendo. Porque você foi enfraquecido pelo pecado que entrou no mundo através da desobediência
de Adão e de Eva. Então nós acreditamos nessa queda. Bem, aí surgem aquelas perguntas que vão surgir aqui no final, certamente, e eu sempre peço para a gente no final ter um momentinho de discussão na paz, né? A discussão de, mas Deus não sabia, Deus não, né? Por que Deus colocou? E o diabo, aquela coisa toda. E muitas vezes nós vamos transcendendo os nossos pensamentos para coisas que, é verdade, são difíceis de explicar, não é? De a gente compreender. Mas eu gosto sempre de pensar no seguinte: o Senhor permitiu todas estas coisas e permite todas estas coisas com um propósito. Um destes propósitos, e talvez o propósito mais elevado, na sua criação e na sua permissão de que o homem caísse, é Deus manter com o homem, ou Deus revelar ao homem, uma relação de amor. Porque digamos que você tivesse um filho, não é? E que você desse tudo para ele, por exemplo. Fizesse tudo com ele ou por ele e para ele. E não houvesse nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de limite. É óbvio que esse raciocínio que eu estou fazendo é um raciocínio bastante ilustrativo, não é? Claro que os pensamentos de Deus são muito mais elevados. Como é que você saberia que ele ou ela obedece você porque ele ama você, ou não, ele obedece você porque você só dá o que ele quer, o que ele gosta? Não é verdade? Como é que eu saberia que minha esposa me ama, ou meu marido, no caso das senhoras, ama você, se você sempre faz o que ele quer? Então, no momento da queda, abriu-se uma oportunidade, primeiro, para a demonstração do amor de Deus, para ele fazer o amor dele conhecido. Vocês me desobedeceram, mas isso serve para que você conheça o meu amor. Mas isso também serve para o outro lado, para aquele que caiu ter a oportunidade de, conhecendo esse amor, buscar a retratação e a reconciliação com aquele que foi ofendido e foi desobedecido. Então, no amor, todas essas coisas que nós estamos falando aqui, elas passam a fazer sentido. Fora da explicação do amor, tudo é muito vago, tudo é muito complicado. Aí a gente chega, mais para frente vai falar sobre isso, mas João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outra coisa importante que talvez a gente possa detectar nessa realidade da queda do homem é algo muito importante, porque aqui junto com a queda do homem a gente já deixou claro acerca da queda dos anjos também, ok? Porque a partir do momento que você tem Satanás ali, um ser angelical, indo contra um propósito divino, uma ordenança divina, a gente percebe que há algum movimento, existem realidades angelicais que nós temos pouco entendimento às vezes. E houve a queda desses seres, em particular de Satanás, descrita na Bíblia. E isso traz para nós a
a realidade de que tudo aquilo que Deus criou é bom. Lá em Gênesis diz, ele criou tal, e viu que era bom, tudo era bom, mas não perfeito. Então, até os seus santos anjos, ele atribui imperfeição, porque perfeito só o Senhor. Então, como que o perfeito vai se relacionar com o imperfeito? Aí vem o apóstolo Paulo dizendo, sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, há um grande autor, crítico literário, que ele expressa a seguinte frase: o verbo, o logos, no momento que disse o haja, o primeiro haja, ele já teve que morrer. Porque todo haja, toda a criação desse Deus perfeito é imperfeita. E se esse Deus Criador perfeito, perfeito em amor, quer ter esse vínculo, quer ter essa proximidade, quer ter essa revelação e essa comunhão plena, ele precisou morrer, que é o que nós vamos falar em breve, e precisou demonstrar o seu amor, porque é através desse amor que nós somos reconciliados com Deus num novo plano, numa nova aliança, de uma nova forma, numa nova criação, que não pode mais cair, porque está firmada, nós vamos ver, no amor de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o qual se fez agora criação por amor a nós, se encarnou e nós somos conectados a Deus através dele. Tá certo? Pode colocar aí os textos, tem bastante texto. Antigo Testamento, Novo Testamento, para você dar uma lidinha em casa, dar uma estudada. Mas eu quero apenas aí deixar Gênesis, capítulo 2, verso 16, que foi o parâmetro. Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida, mas colocou no jardim também a árvore da ciência do bem e do mal. Por uma ação de tentação maligna, a mulher sucumbiu a essa tentação, foi enganada, e ela, então, foi até o seu marido, que por empatia, foi também levado à desobediência. Aí ficou aquela briga, a culpa é do senhor, a culpa é da senhora, a culpa é da serpente. A serpente foi amaldiçoada, foi responsabilizada, a mulher foi responsabilizada e o homem também foi responsabilizado. Então, está aí o texto de Gênesis 2,16. E de Romanos 3,23, que o apóstolo Paulo deixa claro, então, que todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Somos, porém, reconciliados, podemos ser reconciliados, através desse amor de Cristo, manifesto no seu sacrifício, que é o que nós vamos falar, se Deus quiser, no próximo tópico, que é o tópico do meio da salvação, como nós cremos acerca da salvação. É importante, encerrando já esse tópico de número 4, dizer acerca da natureza humana após a queda. Então, o ser humano tinha uma natureza antes da queda e uma natureza depois. Nós apelidamos, denominamos
o ser humano, após a queda, de o homem carnal ou homem natural. O que é isso, homem natural, homem carnal? É o homem agora cujo seu corpo, a sua alma, estão sujeitos à lei do pecado. Estão escravos do pecado que veio habitar dentro de si. E aí surge como que essa entidade, na sua natureza, de ordem espiritual, que nós chamamos de carne. O homem agora é carne, é carnal, é tendencioso às coisas não do Espírito de Deus. Então repare, é necessário para o tópico seguinte, salvação, meio de salvação, que o homem entenda, que o ser humano entenda, não apenas que ele comete pecado. Olha, Deus, me perdoa, vou me confessar aqui, porque eu adulterei, porque eu roubei, porque eu invejei, porque eu menti, porque eu fui omisso. O que é maravilhoso você entender, reconhecer esses pecados, tá certo? E você fazer confissão diante de Deus, está correto. Mas para uma ação plena de Deus, para a salvação e o resgate, o ser humano ele precisa reconhecer que ele é pecador. Ele se tornou um ser decaído. Game over. E há necessidade de algo novo que vem da parte de Deus. Ou seja, não é um upgrade, não é uma reforma, não é uma melhora, é uma melhoria. Não é deixar de fazer, não, a sua natureza, não é deixar de fazer uma coisa ou outra. A sua natureza toda está condenada e comprometida. Então é o pecado que habita em você, que está entranhado no seu ser, isso que precisa ser regenerado, transformado e confessado e entendido. E o caminho não é outro, é a morte, é a cruz. E é esse o caminho que Jesus mostra para nós, de morte e de ressurreição, de regeneração. Já vai dando para entender um pouquinho mais as coisas. Mas você só entende se você entender a doutrina do pecado. Porque Jesus veio salvar de quê? Ah, porque eu bebo muito. Então Jesus precisa me salvar porque eu bebo muito. É verdade. Mas o beber muito nada mais é do que uma prova de que você é pecador. Você não precisa ser salvo porque você bebe muito. Você precisa ser salvo porque você é pecador, mesmo que você não beba muito. Eu sou violento, então eu preciso de Jesus para me salvar porque eu sou muito violento. Você está certo, mas você não precisa ser salvo da prática da violência, ou da prostituição, ou de qualquer pecado nominável. Isso tudo é obra da carne. Você precisa ser salvo da sua natureza. Você precisa morrer e nascer de novo em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Então, nós ficamos por aqui e nós vamos para o nosso quinto tópico, onde nós vamos falar sobre o meio de salvação. Um abraço a todos, até lá.